Bom dia a todos, espero que estejam bem. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone, pode perguntar no chat. Essa vai ser um webinar bem interativo, tá? Então, meu nome é Egon, eu sou arquiteto de soluções aqui na Software Sul. Sou responsável pela linha de Microsoft e estou junto com o Thiago Guiroto, nosso diretor aqui de tecnologia. Manda um bom dia pro pessoal aí, Thiago. Fala pessoal, bom dia, tudo jóia com vocês? Estou bem entusiasmado aqui em ter mais um evento, né, aqui da Software Sul, mais um webinar para falar sobre soluções de segurança, né, para vocês. Essas soluções voltadas ao mundo Microsoft 365, tá? Então, a ideia aqui é fazer um overview e mostrar para vocês tudo que vocês podem, por exemplo, gerenciar e proteger baseado no Microsoft 365 o ambiente de vocês. Vamos lá? Perfeito. Então, como vocês podem estar visualizando aqui na tela, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os recursos do Microsoft 365 E5. É o plano mais completo, a gente vai dar um overview geral. Vou mostrar dois slides aí para vocês só para terem uma ideia, né, do que a gente tem dentro desse licenciamento quando a gente fala dos recursos de segurança. Então, eu separei aqui alguns pilares para facilitar para todo mundo. Então, a gente tem um pilar aqui de gestão de identidade, com o Azure Active Directory Premium. Hoje ele mudou o nome, ele está como Entra ID. Então, o pessoal acaba reconhecendo aí mais para Azure Active Directory mesmo. A gente tem ali dentro o plano 1, plano 2. Então, tem várias questões de acesso condicional, termos de uso, temos revisão de acesso, temos o PAN também dentro desse pilar de identidade, temos o Defender for Identity, que ele serve também para proteger o Active Directory local. Então a gente tem várias funcionalidades dentro desse painel de gestão de identidade. Temos ali a gestão de aplicativos e dispositivos, que é o que vocês conhecem como MDM ou MAM dentro do mercado, e com o Microsoft Intune junto com o Windows Enterprise. E por último, aqui nessa tela, não menos importante, a gente tem a camada de proteção contra ameaças. A gente tem o Defender for Office 365, plano 1 e plano 2 também. Essa é mais uma proteção voltada à entrada de informações para a organização através de e-mails ou arquivos. E nós temos ali o Defender for Endpoint plano 2 também, que é o EDR da Microsoft. Assim como a gente tem outros players no mercado, como o Kaspersky, Bitdefender, CrowdStrike, a gente também tem EDR da Microsoft para proteger os endpoints. Legal é que ele é multiplataforma, então ele protege tanto o macOS, Linux, ele também tem para servidores, então é uma solução bem completa tá, no mercado. Aqui a gente vem para o pilar então de gestão de informação e governança. Dentro de gestão de informação e governança, a gente tem Information Protection, que é a parte de classificação, rótulos. Temos a parte de Information Governance, que seria a parte de retenção de informações por um determinado período. DLP, muitas empresas hoje estão falando da retenção de informações, prevenir, né, que as informações elas saiam dentro da organização. Dentro do E5 a gente tem proteção para SharePoint, para Exchange, Teams, até mesmo para endpoint nos dispositivos. Temos ali também o Defender for Cloud Apps, auditoria avançada, então eu consigo saber quando um administrador cria um usuário, quando um usuário exclui um arquivo dentro de SharePoint, consigo fazer descoberta de Shadow IT, ou seja, de aplicativos que não são controlados pela equipe de TI, mas o pessoal acaba utilizando dentro da organização também. E a parte de gestão de risco interno, ou seja, compliance de comunicação, se as pessoas elas estão se comunicando de maneira correta, se não está tendo nenhuma falta de respeito dentro das empresas. Consigo ter information barriers também para bloquear a comunicação entre alguns determinados setores que eles não deviam conversar. E, claro, também a questão do PAN, né, de gerenciamento de acesso e toda a parte de monitoramento desses colaboradores. Saindo aqui, então, um pouco do nosso PPT. A ideia é mesmo mostrar para vocês ali no painel o que que a gente consegue fazer, o que a gente consegue entregar com o 365. Então, eu vou aqui para a apresentação de tela. Feito.
Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Vocês conhecem do licenciamento do Microsoft? Quantos vocês possuem uma licença completa, como o Business Premium, E3 ou até mesmo o Microsoft 365 E5? A ideia é mostrar mesmo para vocês os benefícios de segurança que esse licenciamento pode trazer para vocês. E também, né, que dentro da Microsoft a gente consegue quebrar esse licenciamento em várias partes. Então, às vezes você precisa só uma proteção para identidade ou precisa só de gerenciamento de dispositivos. A gente também tem essas defesas de maneira individual para que você possa atender aí todos os cenários da sua organização com o melhor custo-benefício de licenciamento, tá? Então, acredito que todos vocês conhecem, mas aqui a gente está dando uma olhada dentro do portal do 365. Essa é a visualização de todo usuário quando ele entra no portal.office.com. Eu quero mostrar aqui para vocês mais a parte de administração mesmo. Então, a gente vai lá com o administrador de segurança. Então, coisas fáceis, né, que a gente pode estar tendo visibilidade inicialmente são usuários ativos, qual que é o tipo de licenciamento que foi aplicado para cada um desses colaboradores. A gente consegue limitar também que ele vai poder acessar de aplicação com base nessa licença. Aqui a gente consegue também visualizar se o segundo fator de autenticação ele está habilitado para os usuários, né? Então a gente, através de clicar ali no para a configuração do MFA, você consegue ter essa visibilidade, que é bem importante. Como esse é um licenciamento mais completo, a gente acaba não utilizando o segundo fator de autenticação básico na Microsoft. A gente vai para a política de acesso condicional. Tá? Vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Mas é bem importante que vocês saibam, né? Quem não tem o licenciamento Premium, pode clicar nesse botão aqui e fazer a configuração do segundo fator de autenticação para os colaboradores, principalmente para usuários que são administradores. Por quê? Se a tua empresa ela sofreu um ataque, sofreu um roubo de credencial e o usuário ele conseguir autenticar somente com um e-mail e senha, ele vai conseguir apagar as informações do seu tenant, ele vai conseguir alterar as configurações, criar regras de encaminhamento, exportar todos os dados da organização. Então, o ideal mesmo seria que todos os administradores eles tenham um segundo fator de autenticação e a gente recomenda que não só os administradores, mas todos os usuários utilizem isso. Tá bom? Nós temos aqui também toda a camada de licenciamento, então a gente vai ter um resumo também das licenças nessa tela, licenças que foram contratadas diretamente pela organização. Logo aqui abaixo a gente vai ter a camada de relatórios, então é bem importante você ter visibilidade disso quando você está fazendo uma gestão. Você consegue visualizar, por exemplo, quantos usuários utilizam o Exchange, qual que é a utilização da caixa de e-mail desses colaboradores. Então, muitas vezes o pessoal tem um probleminha ali, meu usuário parou de enviar e receber e-mails. Às vezes é porque ele atingiu o limite de 50 ou até mesmo 100 gigas de e-mails enviados e recebidos dentro daquela caixa, ele precisa fazer um upgrade de um plano ou precisa fazer configurações de arquivamento. Nós temos aqui também dentro de um relatório do SharePoint que é bem importante, onde a gente consegue ter visibilidade também desse armazenamento, dessa utilização, que pode estar chegando também perto do limite da organização. Tá? Voltando aqui para o painel de identidade, vocês podem estar acessando ele também pelo painel de administração aqui novamente. Você vai mostrar todos os aplicativos e lá embaixo a gente vai ter um atalho, né, para esse centro de administração de identidade. Então, quando eu clico nele, ele vem aqui para o portal do Entra ID, né, o centro de administração da Microsoft Entra, e dentro desse portal eu já tenho ali uma página inicial com um resumo da organização. Então, qual que é o nome da minha organização? Qual que é o ID do locatário que eu possuo hoje? Quantos colaboradores eu possuo? Quantos grupos, aplicativos? Licenciamento, né? Então, hoje eu estou com o Entra de plano 2. Qual que é o meu domínio principal? Então, aqui normalmente o pessoal faz um cadastro, né? Nome da empresa, .microsoft.com, ou às vezes já foi utilizado, acaba abreviando. Aqui ele mostra, né, se esse meu domínio, se essa identidade, ela está sincronizada com o meu ambiente local.
Ou seja, se eu tenho um Active Directory local e ela está sincronizando essas identidades no 365 para que eu tenha uma única identidade gerenciada. Então, quando eu autentico na minha máquina, eu utilizo uma senha. Quando eu autentico no portal, eu utilizo a mesma senha da máquina. Quando eu faço alteração dessa senha, ela vai replicar para os dois ambientes. Então, o Entra Connect é o agente responsável por fazer esse tipo de sincronização. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tem alguma dúvida? Percebendo que tem inscrição das licenças, eu vi que tem uma dúvida do Marcel. A gente fala ali da barreira e do score. Com certeza a gente vai falar do score, tá? As barreiras eu acredito que ele vai ficar para um próximo webinar, mas eu vou dar um resumo para você aqui agora. O que que faz as barreiras, né? Barreira de comunicação, ele serve basicamente para... Vou te dar um cenário de exemplo. Então, eu tenho uma empresa, tem 10 mil colaboradores, e dentre desses 10 mil colaboradores, eu tenho 3 mil que ficam em campo, acabam trabalhando em fábrica, ou acaba sendo aquele nível um, aqueles usuários mais básicos. Faz sentido que esses colaboradores, mesmo que eles tenham acesso ao Teams, eles tenham acesso à comunicação da empresa, eles consigam se comunicar através do Teams com o diretor ou com o presidente da organização. Então, a gente acaba entendendo que às vezes não faz sentido um colaborador que está lá na ponta conseguir conversar diretamente com um presidente ou um diretor. Aí você pode criar essa barreira de comunicação se você tiver o licenciamento necessário. A mesma coisa, não quero que o pessoal do financeiro fique conversando diretamente com uma equipe X, por exemplo, de desenvolvimento. Então você consegue também bloquear essa comunicação a partir de grupos, a partir de colaboradores que você vai fazer o gerenciamento dentro do portal. Egon, o Vitor ele tem uma dúvida aqui. Bom dia. Mesmo sem licença, consigo aumentar o espaço da caixa de usuário ou ativar o arquivamento? Vamos lá. Então, o licenciamento, né, de armazenamento de caixa do colaborador, ele é com base no licenciamento da Microsoft. Então, digamos, se você contratar uma licença que tem o Exchange Online Plano 1, vamos começar na mais básica, que é o quiosque. O quiosque ele tem uma caixa de 2 gigas, ela é totalmente limitada, você só pode acessar via web. Aí você vai ter um plano acima dele, que vai ser o Exchange Online Plano 1, vai ser uma caixa de 50 gigas. Essa caixa de 50 gigas, ela tem mais 50 gigas de arquivamento, né? Então, se bateu esse limite, infelizmente não tem o que fazer. Ou você contrata uma licença de archiving que vai expandir o arquivamento de 50 para 1,5 TB, ou você vai para um Exchange Online plano 2, né? E esse plano 2 vai te dar uma caixa de 100 gigas mais 1,5 TB de arquivo. Onde fica esse arquivamento? Você vai fazer as configurações dentro do Exchange mesmo. Você vai habilitar esse arquivamento para o colaborador e você vai poder criar uma regra, por exemplo, que e-mails com mais de 2 anos ele vá para dentro desse arquivamento. Ele fica dentro do Exchange Online e ele é armazenado também pela própria Microsoft. O arquivamento ele vai ficar um pouquinho fora do tema de segurança, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, a gente pode marcar uma reunião posteriormente com isso. Pode entrar em contato com a nossa equipe comercial, que tanto eu, o Thiago, a nossa equipe vai ter o maior prazer para fazer uma reunião com vocês, demonstrar isso sendo utilizado, demonstrar o arquivamento. A gente tem isso dentro da nossa organização. Se fizer sentido para vocês, a gente fica à disposição, tá? Só seguindo aqui, né, com a apresentação. Então, eu falei do resumo da conexão do Entra Connect. Nós temos aqui também um resumo de Secure Score voltado para a parte de identidade. Ele fala que o meu score está em 33,82%. E aqui ele já mostra algumas notificações, então algumas atualizações que a Microsoft ela está passando nesse momento. Então, ele fala para a gente migrar a política de métodos de autenticação convergentes. Então, aquelas políticas de autenticação de legado, né, onde a gente tem Office 2010, onde já não é mais compatível com o 365, onde ele não aceita esses protocolos. Então, ele fala para fazer esse tipo de migração. Ele também dá um aviso de descontinuação de servidor MFA,
esse é bem antigo mesmo. Ele dá um aviso aqui que eu tenho 8 administradores globais dentro do meu tenant, e a Microsoft ela recomenda menos de 5. Então, esse é um aviso bem legal, porque faz sentido dentro da minha organização eu possuir 8 administradores globais. Eu preciso de 8 pessoas que podem literalmente pintar, bordar, apagar ou criar tudo dentro de um tenant. Às vezes não faz sentido, eu posso simplesmente delimitar a 2 ou 3 pessoas que seriam administradores globais e o restante eu consigo dividir esse permissionamento de acordo com a necessidade. Então, eu posso falar aqui que o Thiago, ele seria o nosso homem de Exchange Server. Eu coloco ele como administrador de Exchange. A Juliana, nossa pessoa que trabalha com Teams, eu delego a administração do Teams somente para ela. Então, digamos, o Thiago saiu de férias, mas eu posso falar que a Juliana vai assumir o cargo do Exchange durante um determinado período, que daí a gente faz a parte de privilégio de administração de identidade com o PIN ali, com o PAN, seria a parte de acesso. Eu vou mostrar isso para vocês também, tá? Então a gente consegue fazer muita coisa de identidade dentro da Microsoft. Vindo aqui na parte de identidade, a gente tem a camada de proteção, né? Então, quando eu venho em proteção, a gente já vem aqui, ele mostra as regras de acesso condicional, política de risco de entrada de usuário, político de risco de usuário, realmente. Então, qual que é a diferença de um para o outro? O usuário, quando eu digo que é um usuário como um presidente ou um administrador, então eles são usuários de alto risco, eu começo a analisar eles de uma maneira muito mais analítica, né? Eu consigo prestar atenção em cima desses colaboradores que possuem um risco com base no usuário, com base na importância daquele colaborador. Quando eu venho no risco de entrada, ele é um pouquinho diferente. Então, o risco de entrada ele vai analisar qual que é o método de entrada, qual que é o endereço IP, de onde que ele está se conectando, se é um dispositivo confiável, se não é. Deixa eu verificar aqui, a gente está fazendo a gravação, Juliana? Já está fazendo a gravação, sim. No final, tá, Thiago? A gente disponibiliza, sim, a gravação para todo mundo. Pode ficar tranquilo, ela fica aqui no chat. Se não estiver no chat, pode pedir para o pessoal que eles encaminhem para vocês um link para vocês fazerem download e compartilhar com quem for necessário, realmente para vocês visualizarem quantas vezes, tá? Everson, tem mais uma pergunta ali no chat. Você quer fazer a leitura para a gente, por favor? Sim, seria ainda mais recomendado não deixar nenhum usuário como ADM global, ou seja, ao invés de deixar livre, leve e solto, reduzir a permissão de todos, porém deixar habilitado as mudanças de permissão para caso precise atribuir novas permissões? Pode fazer? Vamos lá. É obrigatório, né, que você tenha um usuário que seja o administrador global. Nesse caso, tá como CTV, então eu não sei qual que seria o seu nome, então vou falar CTV. Então, se a gente pegar dentro desse cenário, né, obrigatoriamente a gente vai seguir com um único administrador global. Você pode sim dar permissão de acordo com o necessário, porém o que acontece? Se você tem um único administrador global, ele acaba saindo de férias, ou às vezes ele está trabalhando num projeto, está participando de uma reunião e você vai passar a permissão ali para a Juliana fazer a administração de Teams naquele determinado momento, aquilo pode trazer um pouco de impacto para a organização e diminuir a produtividade do seu time. Então, o ideal, né, é que você tenha pelo menos 2 ou até mesmo 3 administradores globais. E se você tiver o licenciamento necessário, você pode fazer a configuração do PIN, que daí é você levar o privilégio de identidade, você levar ele para um administrador global por um determinado período de tempo, onde dentro desse período ele pode passar por um fluxo de aprovação. Então, digamos que o Everson, que é a pessoa que eu pergunto agora, ele precisa fazer a administração do Exchange. Ele vai lá, faz uma solicitação, eu e o Thiago fazendo a aprovação, ele vira um administrador do Exchange pelo período de 8 horas. Então, eu vejo você ir lá e fazer, digamos assim, dentro do painel, abrir o usuário do Everson, colocar a permissão de administrador para ele e acabar esquecendo de revogar esse permissionamento, porque ele vai se tornar o administrador até você remover aquela permissão. Você pode criar um fluxo de aprovação, onde o Everson ele vai fazer a solicitação,
tanto eu ou o Thiago aprovando, ele vai ganhar aquele privilégio de acesso por um determinado período também que você selecionar. Então, de acordo com o licenciamento, esse seria o ideal, né? Não sei se foi claro, ficou alguma dúvida? Legal, perfeito. Então, aqui dentro das regras de acesso condicional, né, para quem tem o licenciamento do P1, pelo menos, do Intrade Premium, a gente consegue fazer políticas de acesso condicional. Então, dentro dessa política de acesso condicional, eu consigo selecionar, então vou colocar aqui usuários marketing. Digamos que a minha equipe de marketing ela acaba indo muito a campo, então vou selecionar um grupo aqui em específico. Vamos ver se a gente tem marketing dentro desse tenant. Tem sim, legal. Então, eu pego aqui o grupo. Então, todos os colaboradores que fazem parte da equipe de marketing, eu vou selecionar que eles, aqui, deixa eu ver, plataforma dispositivo, eles vão poder acessar somente de macOS. Por quê? Normalmente o marketing gosta de trabalhar com edição de vídeo, edição de imagem, eles precisam de umas máquinas que são um pouquinho mais fortes e eles gostam muito também de trabalhar com macOS. Então eu vou bloquear que todos os colaboradores hoje que utilizem qualquer outro sistema operacional, eles não consigam se autenticar dentro do 365. Né? Eu vou fazer uma configuração aqui que eu vou liberar o acesso somente no iOS. Né? E eu posso também selecionar se ele tem algum recurso em específico que eu vou bloquear, ou seja, aplicativos em nuvem, todos os aplicativos, ou se eu vou selecionar aqui um determinado tipo de aplicativo, contexto de usuário também. Eu vou deixar aqui como selecionar aplicativos, deixa eu selecionar um aplicativo aqui também, para acabar não bloqueando tudo. Aqui o SharePoint. SharePoint não está dentro do Office 365. Até aqui sim, só está com um nome diferente. Não. Então, se um colaborador que trabalha na equipe de marketing, ele vai tentar acessar o SharePoint online dentro de um dispositivo que não seja macOS, ele vai bloquear. Né? Então, eu vou colocar aqui que ele vai ser uma política que ela vai estar ativa, ele não vai gerar somente relatório, ou seja, ele não vai gerar somente log. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver a pergunta. Tem uma pergunta do Lucas também. Então, no exemplo que você aplicou ali do macOS, foram dadas permissões para todos os OS, exceto o Mac. Na verdade, essa é uma política que eu selecionei as plataformas e eu vou criar uma política de bloqueio. Né? Então, eu vou bloquear o acesso dessas plataformas. Eu posso também criar uma política onde eu vou permitir o acesso daquelas plataformas e eu posso criar uma que bloqueia. Nesse caso, eu estou criando uma que vai bloquear o acesso daqueles sistemas operacionais. Mas eu também posso colocar outras condições, por exemplo, que se eles forem se autenticar naqueles sistemas operacionais que não são macOS, que eu vou exigir o MFA. Independente de onde que ele esteja, obrigatoriamente toda vez que ele se autenticar, Lucas, ele vai solicitar o segundo fator de autenticação. Assim como eu posso criar uma política que dentro da minha empresa ele não solicita MFA para ninguém, então ele reconhece qual que é o IP de saída da organização e ele não vai ficar solicitando MFA. Mas se aquele colaborador em específico sair da rede da empresa, ou seja, se rotear ali um 4G do dispositivo móvel e ele tentar se autenticar, aí ele vai solicitar o MFA porque ele tem essa regra de acesso condicional. De legal que eu consigo trabalhar em grupo, eu consigo trabalhar em usuários. Então, por exemplo, eu tenho um time que trabalha em formato híbrido. Então, esse pessoal que trabalha em formato híbrido, eu deixo fazer essa autenticação fora da empresa com o MFA. E eu tenho um time que trabalha, por exemplo, que é telemarketing, e eles trabalham somente dentro da organização. Aí, esses colaboradores eu bloqueio qualquer acesso de IP externo. Então, quando a gente faz isso, a gente para de receber
tentativas de autenticação de todo mundo e eu começo a bloquear que o pessoal vai se autenticar somente se sair de dentro do IP da minha organização, ou que ele vai se conectar somente de Curitiba ou somente do Brasil. Então, são muitas coisas que a gente consegue proteger empresas com configurações simples aqui que a gente consegue fazer em alguns minutos. Fiz a criação da minha política, ela já entrou como uma política ativa. Ele me mostra qual que foi a data de criação, qual que foi o horário. Se houverem modificações, ele vai aparecer aqui do lado. Então, eu tenho aqui a partir de localizações nomeadas. Conforme eu falei, né, a gente consegue bloquear o acesso de determinados países. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui que é área segura, por exemplo. Eu tenho colaboradores hoje que eles ficam lá nos Estados Unidos e eu tenho colaboradores que eles ficam no Brasil. Então, quando eu crio essa política, eu posso colocar essa área segura, ou seja, esse segundo fator de autenticação, lá na minha regra de acesso condicional e ele vai liberar o acesso somente de pessoas que estão no Brasil ou nos Estados Unidos. Se uma pessoa viajar, por exemplo, para a Europa, lá ele vai tentar fazer um acesso. Lá de Paris, ele não vai conseguir fazer esse acesso pela regra de bloqueio. Aí a gente vai ter que colocar ele com ou excluir aquele colaborador da regra de acesso condicional, ou a gente vai adicionar ele também como um usuário que ele tem permissão para fazer esse acesso. Então aqui a gente está falando só da parte de entidade, a gente está falando ainda do plano 1, né? Nós temos aqui também termos de uso, onde várias empresas ainda têm medo de, será que eu habilito o segundo fator de autenticação para os meus colaboradores? O que eu faço com essa configuração? Será que vai dar tudo certo quando a gente fala de legislação, direitos, vai dar processo ou não? O que que a gente faz? Quando a gente habilita o segundo fator de autenticação e os usuários estão utilizando um dispositivo pessoal, a gente cria um termo. Então, o que que é esse termo? Nada mais é que o usuário você pode criar um termo que os usuários eles aceitam utilizar um dispositivo pessoal para fazer o segundo fator de autenticação dentro da organização. Assim como a gente, quando está lá, vai começar um jogo ou algo parecido, ou quando você ingressa, ou você cria um e-mail, ou você entra dentro de uma rede social, ele fala para você os termos que você está utilizando aquilo, é a mesma coisa. Então você pode criar termos de uso para a sua organização. A gente consegue integrar também a autenticação do Entra ID com VPN, solicitar o segundo fator de autenticação por lá. A gente tem também logs de monitoramento de auditoria, de entrada. Então, todas as políticas que eu alterei, ele já mostra aqui qual foi o usuário que fez a alteração, qual que foi o horário. Então, aqui eu criei, né, a zona segura. Ele já mostra também isso aqui, qual foi o usuário que fez isso, onde foi feito, qual que é o horário. Mesma coisa em relação à autenticação, tá? Isso aqui é bem importante vocês olharem, porque quando a gente faz assessment de segurança nos clientes, a gente sempre olha aqui, você pode ver que ele está mostrando o IP de São Paulo, né? Teve êxito na autenticação, mas quando a empresa está sofrendo ataques de identidade, a gente dá uma olhada para esse IP da China, Japão, é, Europa, propriamente África do Sul, várias tentativas de se autenticar numa conta e a empresa ela está simplesmente aqui dentro do Brasil. Então a gente começa a entender, né, que os ataques eles não ocorrem somente dentro do país, mas são ataques globais e o pessoal pega e tenta fazer a autenticação mesmo. Se você não ficar esperto e ficar olhando para esse painel aqui de logs de entrada, é bem capaz que em algum momento os atacantes eles consigam entrar dentro da organização e você nem sabe quando isso ocorreu. Tá? Então, vindo aqui ainda na parte de proteção, a gente volta aqui no acesso condicional, método de autenticação. Eu consigo, né, claro, ter vários métodos de segundo fator de autenticação, então consigo fazer isso através de um dispositivo móvel, SMS, ligação. Tem um aplicativo da Microsoft, que é o Microsoft Authenticator. Tem tokens, né? Sabe aqueles tokenzinhos que a gente tinha em banco? Parecia um pendrive, gera um código. A gente tem esses tokens também. Tem Infinity Key. Então, a gente tem várias maneiras de fazer esse segundo fator de autenticação para para entrar dentro do 365 ou até mesmo se autenticar numa VPN ou qualquer aplicação que você tem integrada ali junto ao Entra ID.
Falando um pouquinho aqui da parte de proteção de senha. Então, hoje a gente consegue colocar um limite de senhas, um limite de tentativas até bloquear um usuário, quanto tempo esse usuário ele vai poder se autenticar novamente caso ele erre a senha. É basicamente como um dispositivo móvel. Eu não sei se vocês já chegaram nisso, ou às vezes você deu teu celular pro teu filho, mas quando você erra muito a senha de autenticação, ele começa a dar um período. Então, você errou a senha 10 vezes, ele deu 60 segundos. Se errou a 11ª, ele já fala que ele vai ficar bloqueado por 5 minutos. Você errou novamente, ele vai ficar bloqueado por 1 hora. Então, quando a gente habilita essa proteção por senha, ele faz exatamente isso. Então, quando o usuário ele erra muitas vezes, ele aumenta o tempo que o usuário vai ter para se autenticar novamente. A gente consegue proibir determinados tipos de senha. Então, hoje aqui eu faço parte do time da Software Sul. Então, eu quero bloquear a senha. Então, a software@sul 2024 não é mais aceito. A senha não pode ter software, não pode ter sul, não pode ter 2024, que seria o ano de hoje. Ele vai entender, a- quando eu escrevo password, ele já entende que ele também entende outras letras quando a gente faz a substituição no dia a dia. Então, se eu escrever password aqui em cima, ele também vai bloquear se a pessoa escrever password dessa maneira, sabe? Então, substituindo o A por arroba, o O por zero, o I por exclamação. Então, isso é bem legal que além de você bloquear as senhas para quem tem identidade somente através do portal, a gente também consegue integrar isso com o Active Directory local, tá? E a gente consegue também fazer o bloqueio desses tipos de senha dentro do AD. Então, isso é muito interessante. E aí, é claro, eu primeiro posso habilitar para auditoria, que é super recomendado, e depois eu coloco como imposto para a gente efetivamente bloquear essas senhas que são consideradas fracas dentro da organização. Para quem tem também o Active Directory local, nós temos o portal de redefinição de senha, conhecido como SSPR. Então, hoje os nossos colaboradores eles conseguem alterar a senha de qualquer lugar que eles estejam ao redor do mundo. Eles não precisam estar se conectando numa VPN. Eu posso simplesmente acessar o portal de SSPR, né? Então, quando a gente acessa o SSPR, ele mostra aqui qual que é o usuário, Software Sul. Eu coloco aqui os caracteres embaixo. Ele vai solicitar meu segundo fator de autenticação e eu altero a minha senha dentro do Entra ID, ou seja, dentro do navegador, para dentro do meu Active Directory. Essa é uma funcionalidade premium também, tá? Então, hoje, provavelmente, quem tem o AD Connect configurado e não tem licenciamento premium, eles acabam tendo um problema muito grande, porque quando o usuário está home office, ele precisa se conectar numa VPN, ele precisa ter conexão direta com o Active Directory para fazer essa alteração. E nesse caso, a gente consegue fazer via navegador sem causar nenhum tipo de impacto no time de suporte, tá? Então, isso é muito legal também. Sim, é possível, né? Você pode ter esse portal de reset de senha, mas ele é uma funcionalidade do Premium Plano 1, ok? Então você faz a configuração, faz a instalação do Entra Connect. Com a instalação do Entra Connect e, é claro, licenciamento Premium, você faz a configuração. Deu uma caída aqui, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Legal. Sim, Perfeito, obrigado. Então, quando a gente faz essa configuração, se tiver o licenciamento premium, ele vai fazer a ação da senha no usuário no AD local. Então, isso é legal também, a gente consegue fazer um grupo de colaboradores que pode fazer isso. Quero liberar só para o gerente, só para a minha diretoria. É possível também, tá? Tudo isso é configurável e personalizável dentro do portal. Não menos importante, a gente tem revisão de acesso. Revisão de acesso já é do plano 2.
né? O que que é a revisão de acesso? Quando a gente fala da parte de segurança, quando a gente fala de direito de acesso, isso fica muito a responsabilidade do time da TI. Mas, na verdade, isso é uma responsabilidade da organização como um todo. Então, às vezes a pessoa lá foi contratada como estagiária, ela foi contratada de uma estagiário administrativo, depois ela acabou passando ali para um setor de contabilidade, depois ela foi para um setor de cobrança, foi para um setor financeiro. Então, ela teve várias mudanças da organização durante a sua carreira. Isso é tudo é muito normal. Porém, o que acontece? Quando você muda várias vezes um usuário, você acaba fazendo o quê? Você pega um usuário, se dá a permissão para ele necessária para aquele momento. Se ele mudar de cargo, ele recebe uma nova permissão. E você simplesmente vai adicionando novas permissões para aquele colaborador. Se ele é uma pessoa muito velha de casa e mudou várias vezes de setor, ele tem acesso à organização como um todo, praticamente. Isso é muito comum. Como nós, como administradores, a gente vai adicionando somente informações, a gente não vai fazendo uma revisão de acesso para verificar se aquela permissão que ele tinha antes, ele ainda precisa daquela permissão para trabalhar. E isso fica a responsabilidade hoje somente pelo time de TI. Quando venho para uma parte de revisão de acesso, né? Essa revisão de acesso, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar para que cada gerente ou cada coordenador de área, ele consiga revisar as permissões de acesso do colaborador que está abaixo dele. Então eu tiro a responsabilidade somente do time de TI e coloco a responsabilidade para a organização como um todo. Então, digamos assim, se a Juliana, que hoje ela está no time de marketing, ela foi para o financeiro, eu tenho um head lá no meu time de financeiro que vai olhar. A Juliana tem acesso às pastas de marketing ainda no file server. Porém, isso não faz sentido. Então, através dessa revisão aqui, a gente consegue passar e consegue obrigar também que a revisão ela seja feita periodicamente, seja a cada 3 meses, a cada 6 meses ou mensalmente. Isso vai depender da política da organização. Deixa eu verificar aqui. Deu um erro no portal. Ver se vai liberar acesso. Legal. Deu um errinho no portal aqui, mas a gente acessa novamente. Eu não sei porque a Microsoft está dando esse erro aqui, mas a gente segue com a apresentação sem problema. Em relação à identidade, pessoal, ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês gostariam de ver? Quando eu falei ali do PAN, da parte de permissionamento temporário, através de fluxo de aprovação, isso que eu ia demonstrar ali para vocês, mas por algum motivo a própria Microsoft ela não quer que eu faça a apresentação nesse momento. Eu vou falar um pouquinho para vocês do Secure Score, até para deixar o Thiago falar um pouco aqui durante a nossa webinar, senão ele vai ficar chateado. Então, deixa eu abrir aqui o painel de segurança para vocês. Ele vai pedir para reautenticar. Só pegar a credencial aqui, pessoal, só um instante. Pegar a senha novamente. Então, mesmo que seja um tenant de teste, né? Vocês podem perceber que eu tenho segurança da verificação nessa senha. Esse tenant está no meu nome, então é importante que eu cuide um pouquinho da segurança dele também. Então, vamos lá para o painel de segurança. Então, dentro do painel de segurança,
mesma coisa, centro de administração. Lá embaixo do lado esquerdo, vocês vão selecionar o Security. Será que foi a regra que eu criei ali de ser administrador? Não era para estar dentro do grupo do marketing. Bom, já que a parte que eu fiz aqui de configuração para apresentar para vocês, ele está dando um pouco de problema. Tiagão, você pode assumir e falar um pouquinho do Secure Score para o pessoal e também fazer a demonstração ali da linha do tempo do ataque para a galera? Opa, bora lá. E aí, turma? Estão gostando? Estão entendendo todo o processo aqui, né? Sobre a questão de segurança, a questão de identidade, a questão de recursos de DLP, proteções, né? Então, veja o quanto de informação e possibilidade de segurança que a gente tem, tá? Agora eu quero entrar num mundo diferente também, baseado em solução de segurança. É o que nós chamamos de dia zero, né? Ou o contexto de zero, como chama, Egon? Zero Day. Zero day, né? Zero Day. A gente tem dois conceitos, né? O Zero Day é um ataque que ele ocorreu no dia zero, então é uma ameaça desconhecida para todos os fabricantes, para todo mundo mesmo. Então, digamos que você é a primeira empresa a estar recebendo esse determinado tipo de ataque. E nós temos também um conceito que é o Zero Trust. O Zero Trust é você confiar o mínimo possível em qualquer pessoa, em qualquer colaborador, em qualquer tecnologia, você tentar se blindar de todas as maneiras possíveis. E o melhor exemplo é o que eu falei no início da apresentação, que é efetivamente você dar somente a permissão necessária para aquele colaborador. Então, você confiar o mínimo possível nele seria o Zero Trust, e o Zero Day é um ataque no dia zero, um ataque desconhecido mundialmente. Legal. Eu gosto do Zero Trust, tá? Porque o Zero Trust você já começa num processo de proteção antecipada, não esperando que o Zero Day aconteça, né? Eu gosto mais do Zero Trust. E essa camada de Zero Trust que eu vou trazer para vocês, que são soluções aqui dentro do mundo Microsoft 365, que possibilita o Zero Trust aí para dentro do teu ambiente, tá? Quando a gente fala de Zero Trust, eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente tem algumas possibilidades. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Legal, vocês estão vendo minha tela aí? Só confirma se está vendo minha tela, por favor. Legal, show. Então é o seguinte, turma, o Zero Trust, ele pode ser trabalhado em vários segmentos de Defender, tá? E antes de entrar na questão do Defender, vamos falar um pouquinho sobre o Security Score. Vocês conhecem esse Security Score aqui, ó? Para identidade, o Security Score de dispositivos, o Security Score de como está o teu ambiente Microsoft 365, tá? Primeira coisa que vocês devem fazer é aqui em propriedades, ó, você trabalhar nisso daqui, ó, Security Default. Security Default já vai começar a proteger o teu tenant. E ele de cara, quando ele é habilitado, ele já vai começar a proteger as tuas identidades. Já vai colocar segundo fator de autenticação, já vai trabalhar em várias questões de proteção aí para você não ter problemas com os seus tenants e com os seus usuários, tá? No meu caso aqui, ó, meu Security Default, ele não está protegido, porque um Security Default pode ser substituído por acesso condicional. Quando você configura acesso condicional, Security Default é desabilitado por padrão, tá? E no meu caso aqui, ó, neste tenant, eu tenho Microsoft Entra ID Plano 2. Então, eu tenho os acessos condicionais configurados e dentro desses acessos condicionais, eu já estou trabalhando no segundo fator de autenticação, estou trabalhando na questão de acesso baseado em localidade, que são localizações nomeadas. Estou trabalhando permitindo que o dado da organização só tenha acesso no dispositivo que ele está em modo híbrido ou gerenciado pelo Microsoft Intune. Então, você começa a fazer um trabalho de camada de segurança muito
efetiva. E dentro desse mundo todo, nós temos o Microsoft Defender. O Microsoft Defender é este carinha aqui, é o Microsoft Defender. E o Microsoft Defender só tem, Thiago Silva falou, só tem o P2 para habilitar essas opções que você comentou? Não, Thiago. O acesso condicional, ele está presente no plano 1, tá bom? Então, você pode já fazer a configuração dos acessos condicionais no seu plano 1, tá? O Defender tem 2 planos. Quer falar alguma coisa, Egon? Eu ia comentar que o Security Defaults, são os padrões de segurança da Microsoft, não é necessário nem o licenciamento Premium, tá, pessoal? Qualquer licença que você possua aí dentro do 365, vocês conseguem habilitar esses padrões de segurança. Só é importante lembrar que quando você habilita o padrão de segurança, ele habilita o segundo fator de autenticação para toda a organização. Então, tem que estar bem preparado, tem que ser feito um estudo para vocês acabarem não impactando a empresa e talvez parando um serviço. Tem que ser feito um bom mapeamento aí antes de começar a habilitar esse padrão, tá? Pode seguir, Perfeito, Tiagão. Egon. Perfeito, bem lembrado. Show de bola. Então aqui, pessoal, é o seu ambiente central de gerenciamento de segurança no que você fala de ambiente Defender, tá? Qual que é o ambiente central? Microsoft Defender. O Microsoft Defender, ele reúne todas as soluções de segurança da Microsoft, tirando o Microsoft Sentinel, tá? Para esse ambiente aqui. O Microsoft Sentinel, ele tem um espaço de trabalho diferente, onde você pode fazer várias consultas, trabalhar em hunting, né? Você pode elevar o teu nível, porque lá dentro você vai guardar todas as informações, vamos dizer assim, será o seu CA, tá? E ele também recebe informações de outros locais, o Microsoft Sentinel, e trabalha também na resposta, né? Essa resposta ela é baseada na resposta de um operador, tá? E aqui dentro do Microsoft Defender, nós temos aqui, ó, as configurações, aonde nós configuramos todas as nossas soluções. O portal do Defender é configurado aqui, o XDR é configurado aqui, os endpoints, né, que aqui chama-se de ponto de extremidade, é configurado aqui. O Defender para e-mail, colaboração, identidade, a descoberta de um dispositivo gerenciado ou na tua rede. Os Defender for Cloud, né, que são os aplicativos em nuvem. Defender for Cloud, ele gerencia várias nuvens, gerencia a AWS, gerencia o Azure, gerencia o Office 365, o Google, né, ele gerencia várias nuvens, tá? E o Microsoft Sentinel, aonde você recebe todas as informações de todos os lugares, concentra os dados e começa a fazer um mundo analítico, por exemplo, tá? É legal que aqui dentro, ó, no ponto de extremidade, a gente está falando sobre o Microsoft Defender for Endpoint. Então, aqui é onde a gente faz toda a configuração dele, né? Por exemplo, restringir a correlação, habilitar um módulo EDR para bloqueio, trabalhar sobre resoluções automáticas, alerta de resolução, bloquear tipos de arquivo, trabalhar com indicadores de rede customizadas, né? Legal, habilita o Defender for Cloud também para os endpoints, filtro de conteúdo de web, a descoberta do dispositivo, se ele pode fazer o download ou não dos arquivos de quarentena, né? Ó, live response for server, que você tem a resposta sobre o incidente ou a análise de um incidente de forma automática e ao vivo em cima desse processo, tá? E aí, galera, tem mais um monte de possibilidades aqui. E uma delas, ó, é essa aqui, ó, Microsoft Intune Connection. O Microsoft Defender for Endpoint, ele integra ao Microsoft Intune para você ter também a questão de melhoria de segurança, gerenciamento de dispositivos móveis, tá? Como o Windows 10, o Windows 11, como iOS, como Android. E aqui dentro do mundo do Microsoft Defender, você pode trabalhar com o Defender Plano 2, que aí você vai ter a possibilidade de gerenciar servidores, o Windows Server, para dentro desse caminho, tá? Aqui é legal que você já tem, por exemplo, auto-remediação dos teus
ambientes, tá? Se você quiser integrar com os ambientes CIEM, que aí entra as integrações aqui no caso do Sentinel, né? Aqui você tem regras, ó, alertas, indicadores, ó, o que está acontecendo no seu ambiente, os file hashes, permitidos ou não, indicadores de memória de processo, como que está acontecendo com o processo de remediação, a exclusão de pastas de arquivos você configura aqui. Então, tem muita coisa legal, tá? Aqui você pode fazer o onboard do seu dispositivo. Se você não fizer o processo automático, como, por exemplo, o Intune, com o System Center ou com o Arc, tá? Então, o Arc também integra ao Microsoft Defender for Endpoint. Então, você pode já proteger os seus ambientes que estão sendo gerenciados pelo Azure Arc, integrando aqui o Defender for Endpoint, tá? Aqui, de forma rápida, eu vou mostrar para vocês, tá? O portal aqui do Defender, ó, você gerencia as exposições, que é os perfis de ataque, classificação de segurança, conectores de dados, por exemplo, os endpoints, né, os ativos da tua organização, as configurações de gerenciamento de vulnerabilidade, recomendações, correções, gerenciamento de configuração para os seus endpoints. Ele também trabalha na questão de identidade, né, o Defender for Identity, Defender for Office 365 e o Defender for Cloud, ele está aqui dentro, tá? Nesse momento eu não consigo explorar todos eles, mas a gente vai fazer alguns outros, né, eventos aqui na Software Sul, na qual será focado, tá? O próximo focado em Defender for Endpoint, depois focado em Defender for Cloud, depois focado, né, para vocês terem também uma possibilidade de entender qual é a melhor solução para mim nesse momento, tá? Então eu quero mostrar para vocês de forma rápida aqui, ó, um dispositivo quando ele é gerenciado pelo Microsoft Defender for Endpoint, tá? Ele já traz a informação aqui, ó, isso aqui é um Windows 11, ele já mostra a categoria, já mostra se ele está no domínio ou não. Esse aqui não está no domínio, tá? Já mostra as informações aqui, ó, o risco, né, sobre esse dispositivo, ó, é um risco alto, como que está o nível de exposição desse dispositivo, a versão, o sensor, se ele está on-board, né, ó, ele já mostra aqui, ó, que ele identificou que ele tem um endereço que está plugado para a internet. Então ele, opa, tem coisa errada aí, né? Ó, aqui ele mostra, se eu clico sobre ele, já mostra todo o dispositivo para mim, ó. Internet Facing, e aqui ele mostra, ó, tudo que está acontecendo já em questões de alertas, tá? Sobre esse dispositivo, ó. Se eu dou um Show More aqui, ele vai me mostrar, ó. E se eu clico sobre o incidente, ele vai me trazer uma árvore de processos do incidente, para você tomar várias ações aqui. Veja só que legal, ó. Aqui eu já vi, ó, que o Windows 11 Defender é o nome do dispositivo e eu já sei que tem um usuário conectado nele nesse momento chamado Giroto, tá? E aqui, se eu clico sobre ele, eu vejo todos os dados sobre o Giroto, inclusive eu tenho 13 alertas indicados a esse usuário Giroto, porque eu estou fazendo a proteção da identidade também. E aí, se eu clico sobre esses alertas, ele também me traz um resultado sobre o usuário Giroto. Tudo o que está acontecendo sobre ele. Aqui ele está carregando, ó, os incidentes e o alerta sobre o Thiago. Deixa ele terminar de carregar aqui. Dentro do Thiago, nós podemos já trabalhar sobre políticas, tá? Criar as políticas sobre o que está acontecendo sobre o Thiago. Verificar aqui, ó, os arquivos que o Thiago é dono, tá? Clicando ali. Ele vai mostrar os arquivos que o Thiago é dono para fazer a proteção sobre esses dados, baseado em conformidade e segurança, tá? Eu não vou esperar abrir as telas para vocês terem mais informação, tá? Eu vou voltar aqui. Aqui, clicando aqui, ó, você pode ver os dados que foram compartilhados pelo Thiago, inclusive, tá? E os incidentes relacionados pelo Thiago e toda a atividade relacionada ao Thiago, baseada em conformidade e segurança sobre os dados da organização. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá no device, tá? E vamos abrir aqui, ó, o dispositivo que o Thiago está trabalhando.
Quando eu abro o dispositivo que o Thiago está trabalhando, veja, eu tenho um painel completo sobre o que está acontecendo em tempo real sobre aquele dispositivo, tá? Então aqui, ó, categoria, se ele está no domínio ou não, a versão. Opa, a versão, ó, é a versão do Thiago, é a versão 23H2. Então, eu dou uma olhada aqui em recomendações de segurança e eu vejo o seguinte, uma das recomendações de segurança aqui é para elevar, imagine o seguinte, ó, o Thiago tem o Windows 11 na versão 22H2. E aí, uma das questões de recomendação de segurança é faça o update, né, dessa máquina do Thiago para a versão 23H2, para corrigir isso, aumentar a segurança disso. E eu não preciso ligar para o Thiago e falar, Thiago, faz o seguinte para mim, atualiza a tua máquina. Ou, cara, posso acessar a sua máquina e rodar um update, né? Ou via WSUS, esse tipo de coisa, já é ultrapassado, né? Então, o que que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode, por exemplo, entrar aqui, ó, no Microsoft Intune, dentro de dispositivos. Aqui dentro, ó, de dispositivos, eu tenho update aqui. E aí eu tenho, ó, update de feature. Vou criar aqui. E aí eu vou, o Thiago está trabalhando nessa versão, ó, 22H2. Aí eu vou rodar aqui a versão, atualizar o computador do Thiago para 23H2 via Microsoft Intune e ainda receber um relatório. Pode ser só o do Thiago, como pode ser de um setor inteiro, como também a recomendação pode ser para a empresa inteira. Então, você vai fazer esse processo de update de uma forma gerenciada, tá? Vou voltar lá. Aqui eu tenho, ó, tudo que já aconteceu de status no computador do Thiago. Faz um tempinho que eu não ligo esse computador aqui, tá? Mas tem bastante informação para trazer para vocês. Quando rodou o full, quick, se a inteligência de segurança está habilitada, a engine está atualizada, né? Ele traz todas as informações aqui para vocês. E o legal aqui, ó, que você já consegue gerenciar os incidentes e os alertas, né, que estão acontecendo dentro desse ambiente, dentro do Windows 11 Defender. Tá? Dentro desse Windows 11 Defender, que é o computador, por exemplo, aqui você pode trazer tudo que está acontecendo de problema no seu ambiente e tratar sobre o gerenciamento. Deixa eu clicar nesse aqui, ó, que ele vai ter incidente, tá? Clicar aqui no incidente, ó. Ele vai trazer o incidente para a gente. E eu acho que eu não tenho incidente nesse também, não. Um alerta ativo. Vamos aguardar aqui. É por causa da data ali em cima do lado direito, Thiago. Ele tá com uma semana. Eu acredito que você tem que aumentar aí para aparecer. Beleza. Aqui, ó. Tá? Show de bola, Egon. Obrigado. Então, esse aqui foi um incidente que teve na máquina, tá? Quando eu clico sobre esse incidente, ele precisa ser tratado, o incidente, tá? Aqui no caso, ó, você já tem todo o dado do incidente, porque ele abre o incidente graph. Dentro do incidente graph, ó, foi dentro desse desktop. Então, o que que você quer fazer sobre esse incidente? Você pode vir aqui, ó, em Go Hunt e ver as atividades, ó. Ele vai mostrar o que aconteceu aqui nesse processo, ó. Então, tudo isso foi executado dentro do dispositivo, ó, registro de evento, e quando você abre, ó, ele vai te falar tudo o que aconteceu, ó. Device ID foi um processo iniciado pelo sistema, teve um toque de elevação lateral, teve um file name que foi alterado msssense.exe, ó. Então ele traz todas as informações para vocês. É bem legal, bem legal e bem legal. Deixa eu ver o outro dispositivo aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu ver aqui nos incidente alerta, ó. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui, ó, eu tenho esse incidente aqui, ó, multistage, ó, envolvendo acesso em descoberta, ó.
para dentro do endpoint. Opa, legal, ó, um malware detectado, ó, né? Então, vamos clicar sobre ele aqui, ó, e vamos entender o que aconteceu. Ó, esse aqui foi bem maior o processo, ó, né? Então, começou aonde? O Windows 11 Defender foi a máquina que começou esse problema. O usuário que estava logado foi o Giroto. Foram 6 processos alterados, ó, no Notepad, rodou um script, ó. Esse script foi executado, pegou, o acesso aconteceu no Word, através de um documento, ó, RS3, Win, ATP, Intro, Invoice, tá? Foi baixado pelo Explorer, teve essa ação dentro do meu ambiente e esse script que foi executado. Esses foram os processos. O acontecimento foi através desses 2 endereços IPs e foi executado esse cara aqui, que é o file de execução, aonde eu tive o problema. Então, eu quero entender o histórico do ataque. Eu posso vir aqui, ó, dar o play, e ele vai começar o histórico do ataque. Ó. Tudo que aconteceu no meu ambiente para eu fazer o quê? A análise reversa sobre o meu problema. Tá. Opa, eu já identifiquei que eu tenho um problema, eu tenho um ataque, eu preciso o quê? Isolar esse meu dispositivo do meu ambiente. Um incidente é um caso muito grave. Então eu venho aqui nesses 3 botões, opa, deixa eu voltar lá nele. Eu venho aqui nesses 3 botõezinhos, ó, e eu tenho um monte de ação a ser realizado no dispositivo. E o principal deles é esse aqui, ó, isolar o dispositivo. Eu isolo o dispositivo, ele já não tem mais comunicação com a rede e eu tenho a comunicação com ele através do meu Defender, tá? Então, beleza, ó. Aqui eu isolei o dispositivo, né? Começo a iniciar o Live Response, ó. Eu chamo o Live Response e vou logar na máquina, ó, através da console para eu tratar sobre o meu incidente e ter certeza que essa máquina ela não tem mais problema que foi aquele ataque lateral que eu tive, tá? Tenho várias e tudo que eu fizer ele gera o log, tá? Sobre o meu comando. A sessão foi criada pelo usuário Giroto, @thiagogiroto.com.br. Aqui eu tenho detalhes, ó, do que aconteceu, então também tenho detalhes sobre o meu ambiente, tá? Aqui eu consigo abrir um mapa do que aconteceu, ó, sobre o ataque. Ele vai montar um mapa bem legal para mim aqui e com isso eu também consigo trazer uma série de resultados, tá? Deixa eu voltar lá para mostrar mais coisas para vocês. Sobre o dispositivo, eu tenho aqui, como eu mostrei para vocês, os incidentes e os alertas estão acontecendo com ele. Eu tenho a timeline completa desse dispositivo. Ele monta aqui, ó, a timeline aqui em cima, ó, de tudo que está acontecendo, as portas, os protocolos que ele está sendo utilizado, os arquivos de sistema que estão sendo executados para tais ações, se foi inbound, se foi outbound, o que ele está usando, né? Ó, Outbound SSL Connection, né? Então ele traz, ó, SV Host criou o arquivo, estabeleceu conexão, o Defender Core estabeleceu conexão, ó, fez uma resolução de nome, ó, via DNS. Então eu tenho um histórico bem legal sobre a timeline também no meu dispositivo, tá? Diga aí, Egon. Interrompendo um pouco o assunto, mas acho que toda pergunta é relevante, então vamos lá. Tem mais uma pergunta do pessoal falando da parte de gestão de um dispositivo. Se para fazer o inventário desses dispositivos a gente precisa de uma licença à parte ou não. Tá? Onde que a gente vai conseguir obter inventário de hardware, software, de dispositivos quando a gente está falando de Microsoft. Legal. Tem alguns locais que você consegue manter um inventário, tá? Deixa eu só terminar essa parte aqui que eu mostro isso para você. Quem que perguntou? O CTV, né? Isso. Legal. O CTV, qual que é o teu nome? Coloca aí. Então, ó, eu tenho aqui as políticas de segurança, tá? Sobre o dispositivo, as recomendações de segurança. Ah, legal, Caio. Show de bola. Prazer. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Então eu tenho aqui, ó, recomendações de segurança, né? Ó, recomendação de segurança pela categoria Microsoft Office. Então eu posso clicar aqui,
ele vai me falar se tiver o CVE associado, ó. Então, eu tenho esses CVEs, o time de segurança pode clicar sobre o CVE e analisar o que vai acontecer, como sumário, impacto e remediação, aonde está o vetor, né, desse CVE. A classificação desse CVE é 7.8, ela é bem importante, tá? Para poder fazer o gerenciamento e a melhoria da segurança em Zero Trust desse dispositivo, né? Aqui em cima você tem algumas informações também, ó, para abrir a página de vulnerabilidade, para você ver e tudo mais, tá? Uma coisa muito legal é quando você tem os incidentes aqui também, ó, vou clicar sobre o incidente, ó, e aqui você tem, ó, o Manage Incidente. E aí você vem aqui, ó, Manage Incidente. Aqui está o nome do incidente. Você coloca a severidade do incidente, ó, cria uma tag, por exemplo, que essa tag pode ser um grupo criado ou uma tag de incidentes críticos, preocupantes, zero day, por exemplo, se acontecer no seu ambiente, tá? Você coloca lá, por exemplo, Zero Trust. E aí você criou a tag e você vai dar para alguém. Alguém é responsável por cuidar desse incidente, tá? Então aqui, por exemplo, quem é o responsável por cuidar desse incidente, ó, vai ser o Guiroto. O incidente está ativo e a classificação desse incidente, ó, você pode colocar aqui como positivo, como uma informação apenas, como um falso positivo. Não, nós vimos que ele é positivo, né? Então é o multistage attack, ó. Então eu vou dar um save aqui, já vai chegar esse incidente lá para o Thiago e você consegue aqui, ó, relatar o report para a Microsoft e tudo mais sobre esse incidente, tá? Voltando aqui, ó. Voltando aqui, nós temos, ó, o inventário, tá? Ó, o inventário do que tem instalado nesse dispositivo já. Está instalado o Office, ó. Se eu clico no Office, eu tenho informações sobre ele, o impacto de problema no meu ambiente, e também qual é o registro que ele está utilizando, ó, tá? Ele tem o Windows 11, ele tem... Oh, cadê? Deixa eu fechar esse negócio aqui. Cadê? Inventário, ó. Então eu tenho aqui, ó, ele está instalado o Defender for Endpoint, ele tem a inteligência, ele tem .NET, ele tem tudo isso aqui instalado nesse dispositivo, tá? Aqui ele tem também, ó, a descoberta de vulnerabilidade. Ele mostra para você o CVS que tem que ser configurado nesse dispositivo. Se tiver KBs, né, atualizações, base de conhecimento da Microsoft, e também várias questões aqui que são funções avançadas que eu não tenho a configuração aqui, eu não tenho a licença habilitada, tá? Sobre também a parte do gerenciamento de inventário, você pode fazer isso via Microsoft Intune, tá? O Microsoft Intune, ele gerencia os dispositivos da tua organização e ele ajuda, por exemplo, a você aplicar. Eu não tenho nenhum dispositivo aqui. Deixa eu pegar um que eu tenho dispositivos. Deixa eu ver se eu tenho dispositivo aqui. Tenho, tá? O Microsoft Intune, ó, ele gerencia o Windows, iOS, Mac, Android, Linux, tá? E aqui você consegue fazer, ó, configuração, rodar script, remediação e assim por diante. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou clicar sobre o dispositivo, é um Windows, né? Eu vejo nesse dispositivo, ó, o Windows 11, eu vejo aqui, ó, por exemplo, ó, que quem está logado nesse dispositivo, nesse daqui, ó, Windows 11 Domain é o Gabriel. Essa máquina aqui, ela está dentro de um domínio Microsoft. Então, você tem um controlador de domínio. Essa máquina está ingressada nessa floresta de domínio e via Deconnect a gente faz um mundo híbrido para o ambiente de vocês. E esse mundo híbrido é totalmente gerenciado também. E se você quiser não aplicar mais diretivas de grupo pelo seu controlador de domínio, você pode aplicar todas as diretivas de grupo, entre aspas, tá? Porque aqui chama-se configurações, políticas de configuração.
para dentro do Microsoft Intune é possível. A diferença é, quando você aplica uma GPO que está dentro da tua floresta de domínio, só é aplicada no momento que o dispositivo está plugado na mesma rede e autenticado no seu controlador de domínio. Via Microsoft Intune, não. O cara pode estar no aeroporto, o cara pode estar viajando, na casa de praia, aonde for, aquela política de Zero Trust, por exemplo, ela pode ser aplicada. Nos nossos projetos de Microsoft Intune, nós colocamos muito framework de segurança, por exemplo, o CIS, tá? O framework de segurança da CIS para dentro do Microsoft Intune, fazendo o hardening e fazendo todo o framework de segurança para o Windows 10 e o Windows 11, sempre seguindo a melhor prática de segurança para o Zero Trust no seu ambiente, tá? Um exemplo aqui, ó, deixa eu pegar a máquina aqui, ó, Windows 11 Domain. O Windows 11 Domain, você tem aqui o nome dela, quem está usando no momento, a máquina está compliance, porque no Intune você cria políticas de compliance para o seu ambiente, ou seja, se o dispositivo não está compliance via firewall, via antivírus, via autenticação, via acesso condicional, via um monte de coisa, ele não tem acesso aos dados da tua organização e ele entra num processo de remediação, tá? Remote Help, ó, eu posso clicar aqui e acessar aqui, ó, New Remote Assistance Session, eu acesso aquela máquina mediante aprovação do usuário para dar um atendimento necessário para ele, tá? Eu tenho aqui, ó, se o dispositivo for furtado ou roubado, eu posso clicar aqui nesse dispositivo, ó, e fazer a localização desse dispositivo. Eu vou trazer exatamente onde esse dispositivo está naquele momento, tá? Voltando aqui, ainda sobre a questão do inventário, você tem aqui, ó, hardware, aonde você tem o nome dele, aonde você sabe quem está logado, aonde você tem sistemas operacionais que ele tem, o armazenamento, a memória RAM, né? É que essa é uma VM, tá? Então ele vai estar aqui, ó, Microsoft Corporation. Mas se você comprar os seus notebooks ou desktops da Dell aqui com a SoftwareSul, por exemplo, ele vai aparecer Dell, o modelo do Dell Inspiron, não sei o que, por exemplo, tá? Se ele estiver gerenciando um iOS ou um Android, ele vai aparecer até o e-mail aqui, ó, do equipamento. Se ele for furtado ou roubado, você abrir um boletim de ocorrência, né, na polícia de cibernética, e aí você pode bloquear na sua operadora o e-mail, por exemplo, tá? Aqui, ó, para ver se ele tem BitLocker, não tem, então várias das coisas aqui você consegue verificar, tá? Discover Apps, aqui você tem uma visão muito mais ampla de tudo que está instalado naquele dispositivo. Então tem, ó, o Edge, tem Bing News, né? Então tudo isso aqui está instalado no dispositivo, ó, tá? Inclusive ele traz as informações instaladas padrão da Microsoft. E aí via remediação, por exemplo, nós já tivemos várias solicitações de clientes, tá? Que tem o Intune implementado pela gente, gerenciado pela gente, por exemplo, que nesse caso ele fala assim, cara, vou dar um exemplo. O pessoal aqui está se batendo com o Outlook, o New Outlook que é instalado pelo Windows 11. Você tem como tirar um New Outlook para mim? Eu falei, opa, a gente tira via Microsoft Intune. De que jeito? Via remediação. Via remediação, você faz um script que detecta se tem aquele software instalado na máquina e se tem, ele roda um outro script fazendo a remoção e me avisa aqui dentro de um relatório que aquele dispositivo de fato foi limpo, tá? Uma coisa muito legal aqui, ó, o Intune é muito grande e é tema para próximo evento, tá? Outro legal aqui, ó, Device Query, né? Então, por exemplo, indo ainda no modelo de Zero Trust, o usuário relata o seguinte, cara, minha máquina está muito lenta. Opa, tua máquina está muito lenta? Então eu quero saber na tua máquina quais são os processos que estão ocupando mais memória. Talvez você tenha um processo. Você pode vir aqui, jogar uma query, essa query chama KQL, que é Custom Query Language, e você vai dar um run aqui e ele vai trazer aqui para você. Eu não sei se está configurado nesse ambiente, tá? Eu estou te mostrando agora, mas ele vai trazer, ele está configurado, ó, ele vai trazer a query que está usando
mais memória. Aí você bate o olho e fala, nossa, msmpeng.ez. Opa, cara, isso aqui é um problema. Vou lá no meu Defender e fazer e isolar essa máquina, tá? Pode ter situações também que o usuário fala assim, cara, eu tô sem espaço em disco. Aí você fala, caramba, tá sem espaço em disco? Cara, será que ele não tem coisa particular dele lá, foto da família, vídeo de casamento, né, que eu não posso eliminar? Acho que sim. Então você pode, por exemplo, fazer uma query aqui, ó, fazer uma query aqui para trazer informações da máquina dele, por exemplo, tá? Eu acho que seria isso aqui, mais ou menos. Vamos ver se eu coloquei o caminho certo aqui, ele vai me trazer dados do... Não coloquei o caminho certo aqui. Aqui tem alguma coisa antes. Mas beleza, vamos ver aqui no C, ó, o que ele pode me trazer, ó, de informação no C dois pontos. Tenho nada de informação no C dois pontos. Vou tirar isso daqui então, vamos ver se ele roda. Não. Ele me traz a informação. Mas para isso eu vou ter que logar na máquina e olhar o caminho certinho do usuário que está logado lá, tá? Windows 11 domain. Egon, vai falando alguma coisa por enquanto. Enquanto eu logo na máquina. Deixa eu baixar aqui a um, então. Vamos lá. Só sendo um pouco mais objetivo, né? O Thiago deu uma aula aí de internet agora pra gente com o Defender, mas respondendo diretamente ali a pergunta do Caio, a gente consegue fazer o inventário de dispositivo tanto com o Defender for Endpoint quanto com o Microsoft Interno. Então, as duas ferramentas fazem inventário de hardware e software, tá? E ambas precisam de licenciamento à parte. Então, ou você contrata a licença do Microsoft Interne, ou você contrata a licença ali do Defender for Endpoint. Claro que elas também estão disponíveis em alguns pacotes da Microsoft, como o Premium, o E3, o E5, Enterprise Mobility Security. Mas se a gente pegar ali pela base, né? Pegar pelas licenças mais básicas, que é Standard, E1, Basic, aí você precisa comprar uma licença adicional. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Coloque uns temas aí para nossa próxima agenda. Se vocês quiserem que a gente faça algo voltado a partir de proteção de informações, arquivamento, a gente coloca no próximo webinar também. Pode ficar à vontade aí no chat. A gente vai levar em consideração tudo e, se necessário, a gente faz uma junção de todos os assuntos e traz um webinar diversificado, não somente voltado à segurança. A gente também trabalha com a parte de produtividade, desenvolvimento dentro da Microsoft. Então a gente tem pessoas aqui focadas na parte de Power BI, Power Automate, criação de aplicativos ali com Power Apps. Temos pessoas especificadas também que trabalham com SharePoint. Então, o que vocês trouxerem de dúvida, a gente vai tentar trazer para vocês aí nos próximos webinars para estar apresentando. Já passamos alguns minutos daí, Thiago, então Então, deixa eu finalizar dá uma aqui. acelerada. Eu empolgo aqui, ó, e aí vai longe, né? É muita coisa bacana, galera. Então, olha só, eu liguei a máquina aqui e fui ver qual era o endereço, ó. Então, ele está em 100 imagens. Eu tenho lá casamento 2, casamento e senha de banco. Então, eu rodo o script, ó, buscando dados, por exemplo, em 100 imagens, ó. E ele me trouxe aqui sobre o que tem lá naquele dispositivo. Se imagens, casamento, ó, é que não tem dado, né? É só para mostrar para vocês. Mas ele iria falar aqui quais eram os arquivos, né? O tamanho desses arquivos ali dentro. Como também você pode arrumar esse script aqui para ele trazer, me traga os 10 maiores arquivos daquele dispositivo, você entendeu? Então dá para você fazer pesquisas, ó, tudo isso daqui, ó, cabe pesquisa, ó, certificado, CPU, disco, informações do sistema. Ó. Eu quero saber qual é a BIOS desse dispositivo. Você traz a BIOS, tá? E aqui o Endpoint Security, ainda indo para o Zero Trust, tá? Nós podemos, ó, pegar o Defender for Endpoint e conectar no Intune.
E aí, com isso, você vem aqui ó, e coloca BitLocker, você gerencia o firewall, você pode gerenciar o antivírus por aqui, criar várias políticas de antivírus, tá? Aqui, ó, você vem aqui de forma muito simples, ó, cria a política, ó, como controle de atualização do Defender, exclusão de arquivos do antivírus, gerenciar o Defender for antivírus, ó, tá? Então aqui você tem uma série de configurações que você pode realizar. São muitas configurações, na verdade, ó, que você pode realizar para o gerenciamento do teu ambiente, tá? Voltando ao Endpoint Security, um cara que eu gosto muito é isso aqui, ó, Endpoint Privilege Management. Tem vários cenários, tá, de várias empresas que você tem que permitir o usuário a não perder a produtividade, mas ele tem que executar aplicativos, instalações, arquivos, tá, do modo elevado, com permissões de administrador. Ou sem o Intune, ou você coloca ele como administrador local daquela máquina, ou você tem que toda hora responder um chamado daquele setor, por exemplo, da engenharia, que precisa rodar um software como administrador, e você tem que atender aquele chamado no tempo rápido para aquele engenheiro, né? Aí você loga na máquina do cara, coloca a tua senha e fala, oh, pode rodar aí o usuário, o sistema agora, né? Aqui não, com o Endpoint Privilege Management, você pode criar regra aqui, ó. Por exemplo, aqui de forma rápida, ó, regra de configuração aqui, ó. Que você, eu vou dar um nome bem ligeiro aqui, ó, EPM, Endpoint Privilege Management. Você habilita aqui, ó, o Endpoint Privilege Management e fala o quê? Ele pode executar, tá, a solicitação baseado em uma, por exemplo, justificativa, ó. Então, requer uma aprovação. Ele tem que colocar uma justificativa. Vem aqui, faz a configuração, ó, faz a configuração, beleza. Lá no computador do cara, vai refletir essa solicitação, vai criar um íconezinho, quando ele der um botão direito sobre o software que ele quer rodar, ou um PowerShell, qualquer coisa que ele queira executar com administrador, vai ter um novo ícone lá chamado assim, rodar com privilégios elevados, tá? Quando ele clica ali, vai aparecer uma tela para ele e fala assim, cara, solicita aprovação baseado nessa justificação de negócio, essa justificativa de negócio. E aí, para o administrador, cai aqui, ó, requisição de elevação. Ele clica aqui e aí vai aprovar, vai chegar para o cara um e-mail e um aviso, né, aqui no cantinho do Windows 11 dele, dizendo, olha, beleza, tá liberado para você executar esse aplicativo aí com privilégios elevados, tá? Ah, eu não quero ficar gerenciando, por exemplo. Você pode fazer o seguinte, vir aqui, criar uma política, que aí vai ser de regra aqui, e aí nessa regra, você vai criar aqui um EPM, né, uma política de aplicativos. Então, aplicativos que são homologados pela organização, por exemplo, você pode vir aqui e configurar a instância aqui, ó, dizer regra. Por exemplo, ele pode executar o PowerShell, o script de PowerShell com elevação. Ou ele pode executar o instalador, por exemplo, do Google Chrome com elevação. Aí, ó, você coloca lá Google Chrome, ó, confirmação aqui, ó, pode ser aprovação baseada em suporte. Todos os processos aqui vão executar na máquina dele, por exemplo. Como também aqui você vai colocar o arquivo, ó, chrome.exe, e aí como que ele vai funcionar? Você vai pegar o hash do chrome.exe dentro da tua empresa e você vai vir aqui, não configurado, e você vai colocar o hash aqui, ó, tá? Da aplicação. E aí quer dizer o seguinte, que todos que forem executar o Chrome, ele pode clicar com o botão direito, executar em nível de elevação, e aí ele não tem problema. Por quê? Porque é um aplicativo já controlado pela tua organização, tá? Um outro que eu gosto muito aqui, baseado em Zero Day, né, Zero Trust, é esse aqui, ó. Endpoint Detection and Response. Ele já vai tentar responder a um problema, mas aí você tem que criar a política de como ele vai responder automático. E o outro bem legal aqui, que é redução
de ataque, né? A redução de ataque, pessoal, ela é muito, mas muito importante aí para todos os ambientes, né? Que são as regras de redução de superfície de ataque, né? Elas são regras que ajudam vocês a proteger os endpoints das ameaças, né? E ele já bloqueia de forma automática os comportamentos que são conhecidos e que já foram explorados em ataques de malware, várias regras aí já pré-definida pelo Attack Surface Reduction, tá? Como bloquear a execução de script, bloquear a execução de script que tenta baixar e executar conteúdo malicioso, impedir os aplicativos que acessem componentes críticos do sistema, restringe, por exemplo, macros maliciosos em documentos do Office. Então, cara, você tem um negócio muito, mas muito tesão. E quando a gente fala de Microsoft Intune, quando a gente fala de Zero Trust, a gente fala o quê? Bloqueia o C2 ponto da máquina. O usuário não consegue fazer nada no C2 ponto, não consegue gravar nada no C2 ponto. E isso você reduz muito, por exemplo, criptografia do dispositivo, tá? Aí permite gravar onde? Em ambientes controlados, como OneDrive, SharePoint, tá? E aqui nós temos muitas políticas no Microsoft Intune para isso daí. Bloqueia o painel de controle, o cara não faz mais nada no painel de controle, você coloca papel de parede, você configura as impressoras, você mapeia unidade de disco, cara, você faz tudo hoje com Microsoft Intune. E o legal também é a distribuição de aplicativos, só que aí já sai de segurança e entra numa outra seara. Beleza? Então, turma, para a gente não se estender muito mais do que já se estendeu, aqui foi uma introdução, uma palhinha a todo esse cenário de segurança aí do mundo Microsoft 365. Tem muita coisa ainda para apresentar, mas vai ficar para os nossos próximos eventos. Né, Juliana? Né, Everson? Fala aí, Egon. É com vocês. Eu só fico no meu agradecimento aqui a todos. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por ficar com a gente aí um pouquinho a mais. Estamos chegando quase perto do almoço. Tanto eu quanto o Thiago, a gente vai deixar nossos contatos aqui, e-mail, LinkedIn, se vocês quiserem adicionar a gente, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Se quiserem dar uma visibilidade, fazer uma apresentação para o diretor, fazer uma apresentação para a sua equipe de uma determinada ferramenta, a gente fica à disposição também, tá? Sintam-se livres para acessar a gravação. Se não conseguir, pode entrar em contato com a Juliana, com o Everson, que eles vão ajudar vocês em relação a isso. E obrigado novamente a todos, tá? Tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana aí praticamente. Estamos já na quinta, só mais um pouquinho. Obrigado, pessoal. Opa, valeu aí, pessoal. Até Muito uma obrigado, próxima. pessoal. Até o próximo. Valeu, obrigado. Tchau, De tchau. nada. Show de bola aí o webinar de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Guiroto. Abraço. Sandro. Fala, Sandro. Tranquilo, Valeu, Guiroto? valeu a presença. Obrigado, pessoal. Valeu a presença de Obrigadão. todos. Abraço, Ego. Até mais. Tchau, tchau.